Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa. Sexta-feira, já é metade do mês de novembro. Natal já está aí, os feriados também. E o juiz Sérgio Moro, mesmo antes de tirar as suas férias, ele hoje pediu a sua exoneração do cargo. Ele fez algumas considerações, enfim, mas ele pediu, no meio de um feriadão mesmo, né? O nosso TRF4 aqui trabalhou, pelo menos o nosso doutor desembargador federal Thompson Flores, ele assinou a desoneração do Sérgio Moro. Para evitar, né, com os tititis e as conversinhas e que isso, que aquilo, ele achou por bem fazer isso. Os aposentados do INSS que quiserem aumentar o valor do seu benefício podem pedir a revisão dos ganhos. Como será que isso pode acontecer? Vamos saber isso e muito mais a partir de agora no Atualidades Pampa desta sexta-feira, que está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Marli Barcelos. A realidade é que, sobre essa história da aposentadoria, isso é uma falácia, né? Como a desaposentação, lembra? Sim. As pessoas iam se desaposentar, quem continuava trabalhando, e afinal isso redundou em absolutamente nada. Quando você pede a sua aposentadoria, e eu falo de cátedra porque já sou aposentado há algum tempo, você morreu, é aquilo ali. É muito difícil você conseguir uma revisão, salvo se você conseguir documentos que você não apresentou naquela época. E se você interromper 1 mês, 2 meses a contribuição, isso aí já tem que recalcular tudo novamente. Eu, sinceramente, acho que isto é uma promessa vã e que vai deixar aqueles aposentados que ganham um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, aqueles que começaram com 5 ou 6 salários mínimos e hoje ganham apenas um salário e meio. Tá. Para não dizer que é só um salário mínimo. Então, não acredito muito, não. Eu também não acredito. Te confesso que quando eu li a notícia, e a notícia inclusive está no osul.com.br, estas e tantas outras que nós vamos comentar aqui com vocês, é só você acessar o osul.com.br e para facilitar ainda mais a sua vida, você pode baixar o aplicativo do Osul na plataforma da sua preferência. Não custa absolutamente nada, você tem durante 24 horas a informação com as atualizações. Quando eu li, Marli, eu digo, mas isso é uma notícia velha. Não é? Eu digo, como é que é uma notícia velha? Eu digo, não, mas não é uma notícia velha, isso é uma notícia de hoje. Mas eu acho que vai ficar como as outras. Vai ficar... o camarada a juização e não acontece nada. Essa questão aí, enquanto não for enfrentada novamente pelo Congresso, de uma matéria de ver o macro, reforma total. Ver o macro. Nós discutimos ontem aqui, eu inclusive, que vinha trazendo a matéria, né? Por isso que não me excito mais com as notícias recentes, porque a gente trabalhou aqui o conceito da legislação infraconstitucional, que não precisaria... Isso que eu... Marli, primeiro, tu está todo descabelado, parece que tu saiu de uma sessão de massagem. E aquele dali, quando dissesse que tu não te excita mais com essa notícia, olha ali, ó, ele é um mau caráter. Eu digo pra vocês que gente é mau caráter. Ele quer atrapalhar o comentário dos outros. Eu não tinha visto ainda a notícia Viagra. Notícia Viagra, pra mim, é novidade. Mas, a despeito, então, de não existir este Viagra aí, de aposentadoria, dona Magda, a gente trouxe aqui que poderia ser feito alguma coisa na legislação infraconstitucional sem mexer com a Constituição, tal a urgência da matéria. Mas ela é tão complexa, ela envolve agora deputados que não estão descompromissados, 52% não voltarão, não querem nem mais discutir nada. Então, eu acho que não conseguiríamos avançar nada. Temos que 1º de janeiro, que assumam, 1º de fevereiro, né? É 1º de fevereiro. 1º de fevereiro. Que assumam, é muito tempo. Nós precisamos com mudanças urgentes. A gente precisa que, de qualquer maneira, inicie, comece as entabulações, se apresente um projeto, porque alguém tem que apresentar um projeto. Isso é questão do governo. O governo tem que dizer o que ele quer e, a partir daí, as forças políticas começam a trabalhar, né? Olha aqui, falando em forças políticas, eu acabo de receber aqui do nosso vice-presidente, Paulo Sérgio Pinto, vai ser na revista Época, uma matéria que será escrita por Juliana Dalpiva, escrita por Juliana Dalpiva e Daniela Pinheiro, que fala sobre a aproximação do general Mourão, né, também com o nosso
Pampa Debates, por onde ele passou, e que este encontro está registrado na revista Época, que já está nas bancas, e que diz que esta aproximação efetivamente era que o general era entrevistado usando farda, quando foi perguntado se havia risco de uma intervenção militar no país. Ele negou. Depois, quando se cogitou a hipótese, então está aqui a declaração no Pampa Debates. Então, assim, ó, a nossa programação é importante, né, Gustavo? Magda, nesse sentido eu gostaria de fazer registro que também ele mencionou o nosso vice-diretor, o Paulo Sérgio Pinto, e mencionou a Pampa na Rede Globo, falando também sobre essa mesma pergunta, essa mesma questão. Ele mencionou, foi para... oh, meu Deus, agora esqueci qual era o programa, mas foi na Globo News, numa entrevista longa que ele deu, e no início ele citou, olha, no ano passado eu estive na Rede Pampa, em Porto Alegre, e aí ele contou. Então, realmente... E vai em consonância, dona Magda, com o que nós trouxemos essa semana, que o comandante geral aqui do Exército, aqui, que ele diz que ter militares no governo não significa ser um governo militarizado. Não, e ele disse uma coisa muito importante. Paulo Sérgio perguntou para ele, fez a seguinte pergunta, né? Há chance de algum militar ocupar o governo? Ele disse sim, só através do voto. Isso, exatamente. Foi ipsis literis. Muito bem, então está aqui, ó, estamos todos de parabéns, em especial Paulo Sérgio Pinto, que é o vice-presidente desta casa e que, pela bancada dele, passaram e continuarão passando grandes nomes da política brasileira. Eu acho isso interessante. Deixa eu falar um pouquinho do mercado financeiro, porque hoje aconteceu um fenômeno bem bom. Passamos de 88 mil pontos no índice Bovespa. Então, assim, não foi apenas alta de 2,55, mas 88 mil pontos, quer dizer que há muito tempo não se comprava tantas ações de empresas brasileiras. Quem está comprando, não sei, mas as ações das empresas brasileiras estão se valorizando e estão comprando ações, ou seja, o mercado está incandescente. O dólar fechou em 3,73, está quieto. O dólar vai ser um eletrocardiograma até os primeiros 2, 3 meses do ano que vem, quando então vai se saber quais são as propostas econômicas do Paulo Guedes. Mas em relação às empresas brasileiras, aquela queda que teve há alguns dias, que na minha opinião também foi artificial, tal qual foi a supervalorização logo depois da eleição, é um indicativo de que as empresas brasileiras, elas aos poucos começam a ser descobertas por um capital não mais de risco, mas um capital que busca algo mais estável. E eu vou dizer para vocês por quê. Saudoso Antônio Carlos Baldi, que me deixou muita saudade, porque sempre que ele passava na Rádio Pampa para conversar comigo no programa, me deixava exemplos e números maravilhosos, sempre disse a mesma coisa ao longo dos anos. As empresas brasileiras são baratas. O patrimônio dessas empresas é muito maior que a soma do valor das suas ações. Eu tive a ousadia uma vez de duvidar do Baldi. Baldi, não diz isso. Coisa rara no senhor. Coisa rara. Vou provar para você. E ele mostrou que grande parte das empresas brasileiras tem um patrimônio superior à soma do valor das ações. Ou seja, as empresas estão baratas. Aí, no ano passado, teve um ministro da Fazenda, esse que foi candidato a presidente, que eu já esqueci o nome dele. Meirelles? O Meirelles de Nova York disse o seguinte no ano passado. No ano passado, Henrique Meirelles disse o seguinte: o Brasil está barato. Aí todo mundo xingou, dizendo que eu estava menosprezando o Brasil, como se o Brasil fosse uma mercadoria. Não, o que ele queria dizer é que as ações das empresas brasileiras estão baratas perto do patrimônio que elas detêm. Me parece que, vindo a estabilidade, vão descobrir isso. Esse índice acima de 88 mil pontos e uma tendência de comercialização cada vez mais intensa, quer dizer o seguinte: Baldi, onde você estiver, meu amigo, o que você disse se tornou profético. Ele falou, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão descobrir, brasileiros ou não, de que é um grande negócio comprar ações de empresas brasileiras. O número de hoje, na minha opinião, começa a marcar isso. Gustavo, e o interessante ainda nesse assunto é que, de fato, logo que o Bolsonaro venceu, houve o recorde que a Bolsa chegou a quase 90 mil pontos. E é um número muito grande, é muito importante esse número. Se a Bolsa opera com 84, 86 mil pontos, já é o máximo. Hoje chegou a 88 mil pontos, num momento que no mundo
Todas as bolsas estão caindo, o dólar está alto, em razão do que está acontecendo no Reino Unido. Essa saída do Reino Unido, da Europa, está mexendo com os mercados. Então, foi um teste e foi um movimento do mercado internacional, porque esses investidores vêm enxergando que o novo presidente do Banco Central, que é essencialmente um operador de mercado, ele não é só um economista, ele trabalha no mercado, foi bem aceito. Isso é positivo, bons ventos me parece que chegam aí. Vamos ter nos próximos dias aí o desdobramento disso. Tomara que descubram, porque sempre que você compra ações de uma empresa, você tem a expectativa do lucro, mas esse lucro vem acompanhado também de uma valorização de capital, ou seja, da própria ação. É o que eles chamam de rentabilidade reversa, né? Quer dizer, você ganha os dividendos, mas ganha também com a valorização daquela ação. Isso é meio complicado. Em economias estáveis, você tem segurança. Em economias como a do Brasil, nós continuamos ainda BB-, né? Ainda é um pouco estável. Teve uma agência de classificador de risco dessa, que dia desses publicou uma nota sobre o Brasil, uma nota curta, tinha 3 ou 4 parágrafos só, mas eu achei bem interessante, porque essa empresa chamou a atenção, eu acho que era a Moody's, acho que era uma nota da Moody's, que dizia o seguinte: prestem atenção no Brasil, tem coisas acontecendo naquele país que o mundo precisa ficar mais atento. E isso é muito importante porque, no final das contas, é o investimento que a gente vai trazer para gerar emprego. Nós precisamos trazer opções de emprego e gerar muito emprego. Estamos numa situação que é caótica. Acordar de manhã, ter vontade de trabalhar, ter um currículo feito, ter contas a pagar e não ter aonde trabalhar. É de cortar o coração. É muito. A gente precisa. Eu não tenho vontade. O que eu tenho visto... De manhã, deixa a Luciane falar. Eu acho que em abono disso que tu tens falado, eu tenho visto também as empresas aqui no Brasil se prepararem muito com as políticas de governança corporativa, gestão de riscos e políticas de ética, de não conformidade bem estruturadas. E para que é isso? Para que é um processo de governança? É para dar maior transparência para as gestões. E o que impacta? Maior credibilidade no mercado, as ações na bolsa com certeza aumentam. Então, a gente sempre reclamou aqui disso. Gestão. A máquina pública sempre foi entregue para políticos e para amigos, para cabos eleitorais. Não se tinha grandes gestores. É só ver a situação econômica dos estados, dos municípios e da própria União. Isso é falta de gestão. Você tem que botar gente que entenda de economia, mas que foque... Quer ver uma coisa? Você sabe quem foi o único governador do Rio Grande do Sul que colocou o estado em azul? Quem foi? Uma economista. É verdade. A Ieda Cruz. É fácil. Uma economista, professora da URGS, foi diretora da cadeira aí, com pós-graduação, com doutorado, com tudo. Aí, foi a única governadora... Ela dizia que ela tinha os meninos de ouro, lembra? Aí foram pra frente da casa dela, lá encheu o saco, fazer protesto, xingar os netos, ameaçar a família, coisa e tal. Mas foi a única governadora que colocou o estado do Rio Grande do Sul em azul. Então, a gente tem que começar a separar o interesse público do interesse das corporações. Perfeito. Quando alguém estiver fazendo barulho, quem é que está fazendo barulho? É a população? É o povo? É quem está pagando imposto? Ou é a turminha do sindicato do não sei o quê, que não ganhou aumento esse ano e que tem os sindicalistas ganhando sem trabalhar? Gustavo, gestão pública não quer dizer só na questão econômica. Porque se a gente for ver o que aconteceu ontem em Belo Horizonte, bastou uma chuva forte para nós vermos o absurdo de pessoas que sofreram, e teve o caso que chama muito a atenção, de uma mãe e de uma filha que foram encontradas, abraçadas, mortas, dentro de um carro, porque não conseguiram ser salvas. E por quê? Porque não tem uma boa gestão pública. E tanto é verdade que é um problema de gestão pública que o prefeito mencionou a comunidade dizendo: eu assumo para mim a responsabilidade, não foram feitas todas as obras necessárias e eu lamento muito pela morte e por todo esse transtorno que está causando. Só que são mortes e aí não tem saída. Sabe quem é o prefeito lá, Ruxo? O Calil. O Calil. Marne Marcelo. Tá, tu, Marne. Não, o seu Marne tem preferência absoluta. A história, eu já disse aqui muitas vezes, é a mãe da sabedoria. Eu quero me reportar a um país africano
que eu não o conheço, mas um dia irei conhecê-lo. Eu conheço Angola, conheço a Guiné-Bissau, horroroso, e conheço o Marrocos, maravilhoso. E outro país que me atrai é Moçambique. E hoje eu comecei a estudar a respeito de Moçambique, a Frelimo, a Frente pela Libertação de Moçambique, 1 milhão de pessoas que morreram a partir de 1974 com a Revolução dos Cravos e a independência daquele país. Então eu comecei a estudar Moçambique. É um país com 800 mil quilômetros quadrados, cuja população tem uma expectativa de vida de 48 anos apenas. Sim. 48 anos. 40% da população de Moçambique, 40% é subnutrida. Ou então as pessoas não têm o que comer. O país é de língua portuguesa, mas apenas 40% do país fala língua portuguesa. Sim. Olha as dificuldades. Então é um país jogado lá na África, uma extensão territorial fantástica para os padrões africanos e com uma profunda riqueza de solo, petróleo, pedras preciosas, manganês, tudo que você possa pensar tem lá e começou a ser explorado pelos países internacionais. Mas devido às diversas etnias, aos diversos pensamentos diferenciados, ele está naufragando na pobreza. Imaginem, 40% da população é subnutrida, ou seja, as pessoas não têm como as crianças crescerem, terem um padrão de vida, conseguir estudar. Eu fiz apenas este ato porque são nossos irmãos, e eu sempre falo aqui, África, o mundo, a Europa, os Estados Unidos, a Rússia, a China, tem que colocar um olhar mais nobre em cima da África, porque de lá veio a origem do homem. Dona Magda, eu não queria ter cortado e tenho que voltar só porque eu queria contribuir com o debate anterior e depois podemos voltar a trocar o assunto. É que eu quero só me repetir aqui que eu disse, para mim o capital não tem ideologia, o capital só tem o lucro, por isso que ele é cruel. Ele é cruel, exatamente. O regime pode ser o que quiser. Não tem cara, não tem coração, não. Exatamente. E nós estamos há praticamente 2, 3 anos sem ingresso de capital no país. É evidente que só nós devolvermos ao mundo a perspectiva de uma nova economia, nós estamos recebendo diariamente notícias boas de redes, de grupos pretendendo se instalar aqui, pretendendo abrir suas filiais ou desenvolver suas atividades aqui. Então, não é difícil prever que nós tenhamos um futuro imediato agora, prazeroso. O que nós não podemos perder, Marne, e aí sim essa é a discussão, é o bonde da história de novo. Nós temos que aproveitar esta credibilidade que passamos a ter perante o mundo, o interesse do capital volátil novamente no Brasil. Com os Estados Unidos? Exatamente. Olha. Nós não podemos perder este momento que é a história, porque ele se configurando, nós temos tudo para virarmos potência. Agora, nós temos tudo, absolutamente todos os indicadores. Agora, deixa eu falar um pouco. Eu ia trazer agora um projeto de lei que foi apresentado por vários juristas de renome e foi encaminhado para o Rodrigo Maia, tá? E vejam bem, é um impacto já da lei anticorrupção, porque o que acontece? A Operação Lava Jato além de fazer um trabalho fantástico, tem colocado essas empresas, né, que têm praticado fraudes, como o caso do Odebrecht, em situações muito críticas. Que bom, mas o que esse projeto tem trazido? A possibilidade de esses acionistas, os donos, os proprietários dessa empresa, venderem 100% das suas ações. Para quê? Para que a empresa não venha sofrer por causa de maus acionistas e os funcionários não percam o emprego. Porque eles são a parte mais fraca de tudo. Exatamente. Então, vocês viram que a gente já está num segundo estágio da lei anticorrupção, já está sendo implementada e agora as empresas já estão sofrendo as consequências e o impacto nos funcionários. Então, bacana, tá funcionando. Francisco Simões Pires diz o seguinte, mudando um pouco de assunto, mas igual, né? Enquanto o funcionalismo público não entender que o Estado não é prêmio, não é algo para se servir e sim para servir, as corporações e sindicatos não podem mandar na coisa pública, diz o Francisco Simões Pires. Ele tem razão. Você tem uma ideia, em países de primeiro mundo, a máquina pública disputa profissionais para a iniciativa privada ombro a ombro. No Brasil, o sonho de qualquer jovem que entrou na faculdade, é o contrário. É fazer um concurso público para se te pendurar. E aí passou no concurso público, amigo, ele está se lixando.
está se lixando, tem garantia, estabilidade, tem essas bobagens todas que inventaram. Não, então, nos Estados Unidos, a iniciativa privada tira os funcionários públicos com os salários dobrados. Com salários melhores. Sim, as pessoas não querem estar como servidor público. Os Estados Unidos é totalmente diferente. Mas não vamos inverter a ordem de botar a responsabilidade pública nos governados e não nos governantes, né? As más gestões, uma sequência de más gestões que nos tornaram na situação que nós estamos. Falando em governantes, Gustavo Vitorino, o Luciano Fontes diz o seguinte: Vitorino, a grande diferença... Parou? É muito agressivo, o seu Vitorino é muito agressivo. Sobrinho do Lula. Dona Magda agora foi promovida a sobrinho do Lula. Talvez. Podemos andar de pedalinho no sítio? Talvez. Quero andar de pedalinho. Vai entrar lá na procuração. Talvez eu convide vocês para uma atividade boa. Eu quero ter acesso à adega. Não, mas, Gustavo, a discussão é séria, realmente nós não podemos. É muito cômodo a gente transferir as responsabilidades. Mas transferir para quem? Para os sindicatos, que apontam... Mas eles que vão encher o saco ali fora. Mas cada um compra um papel. Tem centenas de funcionários públicos que não trabalham, recebem salário integral para encher o saco da máquina. A estabilidade aumenta. Então eu vou te fazer perguntas objetivas. Quem deu a estabilidade para o trabalhor? Foi o sindicato ou foi a lei federal através dos seus governantes? Foram os governantes, Gustavo. Sim, mas a lei foi mal feita. A lei foi mal feita e o oportunismo se associou a uma lei mal feita e provocou esta meleca que nós temos. Muito bem. Pode ser a meleca que tu quiser, mas ela não foi feita pelos sindicatos, ela foram feitas pelos legisladores, aprovados numa Câmara, votado no Senado e sancionada por um presidente. Aí fica muito cômodo tu ficar botar sempre. Isso não dá direito a se tirar a oportunidade da lei. Por exemplo, o senhor conhece um dispositivo chamado risco duplo que existe na lei americana? A lei americana é o seguinte: se eu for acusado de dar um tiro, assassinar o senhor, e isso não for comprovado, ou seja, eu for condenado, mas não encontrarem no seu corpo, eu fui condenado, fiquei 20 anos na cadeia. Se eu sair da cadeia 20 anos depois e descobrir que o senhor está vivo, o senhor sabia que eu posso dar um tiro no senhor na frente de um juiz e ele não pode me prender? Olha, Gustavo, desconheço a lei americana. Pois isso é um absurdo que existe na lei americana. Se chama risco duplo. Tá. O fato de existir uma lei que cria um benefício para a máquina pública não dá direito dos sindicatos, das corporações que tomaram conta da máquina pública, utilizar o dinheiro público para fazer verdadeiras barbaridades que tem hoje. Então o senhor não advoga. Porque o sindicato... Então o senhor não pode advogar, porque o senhor não usará um artigo dispositivo de lei para proteger o seu cliente. O sindicato defende os seus clientes baseado numa lei que ele não criou, ele exercita o seu direito. Agora, se vamos nos organizar como sociedade, vamos alterar a legislação, vamos terminar com a estabilidade do funcionário público, é outra discussão. Agora, nós queremos que o funcionário público chegue assim: eu não quero mais a estabilidade, eu sou patriota, eu amo muito o Brasil, eu amo muito o meu salário, o senhor está distorcendo. Como que não? Eu estou afirmando, eu não estou distorcendo nada. Eu estou te afirmando o que eu estou dizendo. Eu não estou fazendo sofisma. O senhor está distorcendo porque um eu não estou quebrado, eu estou afirmando. Máquina quebrada não pode sofrer pressão para reajuste de salário. Então o senhor está me dizendo... Em que mundo que tu vive? Em que mundo que tu vive? Então o senhor está me dizendo, que os adicionais dos magistrados da justiça é normal? Não, nós estamos brigando para ele não ser concedido. Sim, mas ele é legal. Agora, ele é legal, senhor. Não, ele ainda não foi concedido. Ele não foi concedido. Nem tudo que é legal é moral, é ético. E a minha pregação aqui não é que os sindicatos estão sendo desonestos. Eu não acho que as corporações estão sendo desonestas. Elas estão sendo amorais. Não é nem imoral. Imoral é contra a moral. A moral é não enxergar moral nenhuma. Eu quero dizer uma coisa. Esse teu comentário que para ti é amoral, para mim ele é demagógico. Cada um pensa do que quer. Não, senhor. O senhor está fazendo média. O senhor está fazendo uma média barata. Uma média barata. Com uma coisa que tu queres que eu... Tu queres que eu chegue aqui na Pampa. Pô, a Pampa está com dificuldade financeira. Eu quero ganhar a metade do meu salário porque eu sou bonzinho. Isso que tu quer que os sindicatos façam. Esse é um discurso populista. Agora, esse é um discurso não é o meu discurso. Esse é um discurso populista. O discurso é: se o funcionalismo público está sob a égide de um Estado quebrado, ele tem que mudar isso. Mudar como? Trabalhando, se dedicando. Não vai deixar de querer aumento.
Não vai deixar de... Por exemplo, o senhor sabia que a Prefeitura de Porto Alegre tem gatilho salarial? Não sabia, continua coisa que dizendo. acabou há muito tempo, no tempo do Real, no tempo do Cruzeiro, do Cruzado, aquelas bobagens que inventavam. Pois é, essa coisa jurássica tem na Prefeitura de Porto Alegre. Tem gatilho salarial, reposição por lei. Para aí, não pode ter uma lei que garante reposição para a máquina pública. A máquina pública tem que pagar de acordo com o que arrecada, não é de acordo com quem está gritando. Bota um ponto no teu bota um ponto. Só que tu queres que o funcionalismo, não o legislador, que é pago e eleito por nós para alterar isso. Tu queres que o funcionalismo chegue lá. Pessoal, eu não quero mais o gatilho que a lei nos deu. Porque eu tenho moral, porque eu sou honesto, porque eu sou bonzinho, porque eu sou comportado. Ninguém Gustavo, deixa de ser demagogo. Tá, mas quem é que quem é que a senhora acha que fez essa lei? Fui eu. Fui eu ou o sindicato? Não, foram as corporações gritando na galeria da Câmara Municipal. É a mesma coisa que as corporações fazem. É a Câmara Municipal que fez. Nas galerias da Assembleia Legislativa. Quem impressiona deputado, quem impressiona vereador é a corporação. Tem gente que é eleita e vai lá pra dentro só pra defender essa gente. Vai ter um ataque cardíaco, não vais participar do nosso encontro após o programa. Não vou, não. E eu não aguento mais ouvir os gritos de vocês. Então, eu quero dizer o seguinte, eu cheguei à conclusão que os culpados, os responsáveis são vocês dois. Os vereadores, os deputados, os governantes, e vocês dois estão com toda a razão. Muito obrigado. Eu, Márcia de Windsor, decidi assim, não quero mais ouvir briga. 50%, muito Chegou. Dona Magda. Pois não, seu Mário. Seu Mário, onde é que o senhor estava antes de vir para cá? Vento. Não, porque está todo descabelado, parece que tu andou de rebuliço. Mas ele também está descabelado, Rosilena de Moto. Hoje pela manhã, eis que... Ao dirigir-me aqui para a Rádio Pampa, abro o programa dizendo: hoje, pela primeira vez, darei o meu bom dia para o presidente Temer. Assisti o que ele falou ontem, realmente ele falou da inflação e tal, todo emocionado, realmente eu sou... Não, eu fiz uma série de elogios, depois fui ver. Ele contratou o Bruno Barreto para diretor, para gravar isso. Exatamente. Ele contratou o Bruno Barreto, que é um grande diretor de cinema, junto do Fernando Meirelles, filho do Luiz Carlos Barreto, que é o maior homem de cinema da história deste país. Então, ele contratou um profissional. É isto. Tem que ter profissionais. É como o Bolsonaro está fazendo, contratar técnico profissional. Onde você contrata um profissional, você tem grandes chances de obter êxito. Dona Magda, tem que ser bem ligeiro, senão não vai dar tempo. A família Jung está entrando no avião agora em Paris, nos assistindo pelo aplicativo agora. Então, eu queria mandar a Dona Mária, o seu Antônio, a Daniele e a sua Dani, irmã, minha amiguinha, a Karine, Dani, que estão boa embarcando viagem. agora em Paris, está desligando o aplicativo. Estão vindo para cá? Estão vindo ao Brasil. Ai, que bom, Dani, que tu tá voltando. É a namorada dele. Dani! É a Dona Mexe com a minha Encrenca? cabeça e me deixa É a assim. Dona Encrenca? Ô, Dani, volta logo que nós temos que conversar. Dani, quando tu descer no aeroporto, tu liga pra mim e pro Vitorino que nós vamos te levar pra almoçar, jantar, tomar café, que nós temos muita coisa pra te contar. Tudo. Talvez eu esteja menos tenso, eu fique menos tenso, Dona Mária. É verdade, ele tá com muita saudade da Dani. Eu gostaria de mandar um beijo para uma telespectadora muito querida que enviou um material muito especial, a senhora Diva Kuhn. Amei o seu nome, Dona Diva, e ela traz uma informação muito interessante. Ela é judia e comenta que o embaixador Luiz Martim Souza Dantas é um carioca que faleceu em Paris, ajudou muito Marne, isso tu vai gostar, muito os judeus, guerra, assim como o Schindler, que fez muito aos judeus. Então, ela fez esse registro, contou longamente, eu amei, muito obrigada pelas informações, vou pesquisar mais. E não sei se tu sabe sobre ele, ela trouxe informações bem preciosas, é Luiz Martim Souza Dantas. Eu tenho uma história que eu li de um embaixador português que conseguiu tirar da Polônia mais de 500 judeus no auge do gueto de Varsóvia. Hoje, em 1940, era construído o muro neste bairro, o bairro judaico da cidade de Varsóvia. Neste exato dia, em 1940, há 78 anos atrás, era construído este muro. Hoje é uma data importante. Mas está repercutindo bastante aqui a aproximação do general Mourão e o presidente Jair Bolsonaro, que se conheceram no programa Pampa Debate. Está repercutindo, muitas pessoas
mandando mensagem dizendo o seguinte: você quer notícia de verdade, debate de verdade, tem que estar na Pampa. No resto é tudo ensaiadinho e comentarista, essa expressão que eu não vou usar, tá? Não. Mas é aquela coisinha. Eu conheço. Nós conhecemos Não, todos. são pessoas mandando, muitas pessoas mandando aqui. Dela. E mandar um beijo também para dona Thalita Lopes da Silva. Ela é mãe da Miriam Venturella, nossa amiga, diretora do Barra Shopping. Tá, então, eu queria ter mostrado para vocês as fotos, as matérias da revista Época, que o nosso vice-presidente me mandou, mas eu não tenho como mostrar para vocês, gostaria. Ele mandou pelo e-mail e mandou pelo telefone, mas o telefone acho que vai ficar muito ruim. Vou tentar mostrar para vocês. Mas está na revista Época, justamente isso, com fotos, enfim, com tudo. E eu disse para vocês e repito, esse programa Pampa Debates, ele é, na verdade, um corredor por onde passam muitas autoridades que foram, que são e quem sabe que serão ainda grandes nomes no comando deste estado, desta cidade ou deste país. Eles passam naquele programa e tomam um pau aqui. É, mas é assim, né? É um beijo e um coice, não é tudo moleza. Vocês dão um beijo, a gente dá um coice. A gente dá um coice. Fala. Não tudo. Não, pode Nem falar. tudo são notícias boas. Faleceu hoje, não quero errar a pronúncia, Aldir Schlee, Sim. Pelotas. Ele está ligado para nós do futebol, pois ele fez a camiseta Canarinho. Aos 19 anos de idade. Ele, com 19 anos de idade, né? Para os mais jovens entenderem, nós saímos da tragédia de 1950, quando o Brasil perdeu aquela Copa do Mundo aqui. Então se resolveu mudar a camiseta, mudar o desenho, tudo se fez um concurso nacional e ele lá de Pelotas, como disse o Mário, com 19 anos, fez um desenho, fez esse desenho que até hoje, que até hoje a camiseta usada pelo Brasil, isso muito nos orgulha. Ele faleceu com 83 anos, um câncer de pele que ele lutava, enfrentava desde 2012. O Brasil de Pelotas, a clube a quem ele torcia na sua cidade lá também, fez as devidas homenagens e decretado luta oficial na cidade de Pelotas por 3 dias. E o Brasil de Pelotas, que vai permanecer na Série B, conseguiu escapar do rebaixamento, sorte que o Juventude não teve. Né? Eu quero pedir aos nossos telespectadores que enviem só WhatsApp escrito. Não adianta ligar para este telefone aqui, para este... que a gente não pode, não atende. É impossível a gente conversar com vocês. Não tem nem como, né? Não tem. Vai ser só eu falando, parecendo uma louca, doida, ninguém ouve o que a outra pessoa diz. Então, assim, é só escrito, por favor. Não adianta, eu peço até essa senhora que está ligando agora que desligue, porque eu não consigo desligá-la aqui. Jabá à vista. Fale. O Simonetti acaba de mandar mensagem, está esperando Autoridades Pampa no 360 para a gente conhecer o mais belo restaurante. Ele já mandou 14 recados desses, vocês 14. Não vão. Ele mandou um só para mim, já é suficiente. Estou lá esse final de semana. Esse final de semana. E se não tivesse mandado também não teria problema. Bom, agora para tudo. A Luciane quer falar, a Guria não conseguiu. Nós já temos meia hora, 45 minutos de programa, a Guria não conseguiu falar. Eu quero falar também de um outro doutora Luciane convite. tem um grave defeito. Ela é educada. Ela tem uma grande qualidade. Ela é educada. Dessa bancada. Vamos lá, Luciane. Na verdade, eu queria dividir com vocês um grande projeto que está sendo capitaneado por uma querida amiga, juíza do trabalho no Emergências. É o trabalho que se chama Via Vida. Pró-doações e transplantes. É um projeto que existe há 18 anos, tá? E o que ele faz? Ele incentiva as pessoas a fazerem mais doações. Um projeto bárbaro. Se vocês não sabem, eu vou dizer aqui quais são os números da nossa realidade. Hoje a gente tem, só aqui no Rio Grande do Sul, 1.300 pessoas na fila. E no Brasil a gente fala de 30 mil pessoas. Então, esse projeto é realmente muito importante, porque a gente fala de políticas públicas, de falta de verbas, de déficit primário. Essa aqui é uma causa que nós mesmos podemos abraçar e não depender de ninguém. Doações são vidas que vocês estão trazendo. O projeto esse Via Vida, ele nasceu a partir de uma médica que teve o seu filho com problemas de falta de doador. Ela é uma médica, o filho dela também e eles fazem esse trabalho maravilhoso. E eles, inclusive, acho que o ano passado, eles estavam assim, indo aos restaurantes. Eles têm né? Eles fizeram um acordo com alguns restaurantes que se propuseram a fazer isso. A renda do almoço, do jantar, naquele local, naquele dia,
era todo revertido ao Via Vida. Eu até vou divulgar, mas para vocês saberem, eles mantêm também uma pousada que chama Solidariedade, que hospeda doentes, carentes no pré e no pós-operatório. Tem pessoas que chegam a ficar 1 ano aqui, que vem de todo o Brasil esperando uma doação, porque vocês sabem, o Rio Grande do Sul é referência. Porto Alegre, junto com São Paulo. Porto Alegre e São Paulo são referências nisso. Bom, eu queria divulgar então um evento, o primeiro evento aqui, que terça-feira, no Sgt. Peppers, que é na Quintino Bocaiúva 5256, terça-feira às 9 horas da noite, 21 horas, terá uma noite com bastante música descontraída. O valor será R$ 50 e 100% revertido para a causa. E a turma que vai tocar é legal, viu? E o horário das 21 é para nós? Claro. Então terça nós vamos sair daqui e vamos lá. Vamos direto. A banda vai ser conduzida pelo Aires Popov, que é um flautista espetacular, dispensa apresentações dos maiores músicos do Rio Grande do Sul. E além do que é casado com uma mulher que é minha amiga, ele tem bom gosto. E no piano vai estar o Paulo Dorsman, que é o pai do Michel, que é um grande produtor, um grande pianista. O Paulo dispensa apresentação também, até porque a fruta cai perto do pé, né? Então, só esses 2 nomes, com uma banda maravilhosa. Então o senhor é pé que não dá fruta? Ele é pé que não deu fruto. Esse pé é seco. Eu sou o cinamomo. O cinamomo. Olha aqui, ó. Oi, é a Beatriz de Porto Alegre. Sei que vocês não vão ler, como sempre. Toma. Já mandei e-mail, já mandei vários WhatsApp, mas acho que não gostam muito de mim. Mas gosto de todos, mas em especial de quem tem bom humor. Vitorino é assim. Vitorino é arredio e é desaforado, dona Beatriz. Vamos de novo. Isso aqui que eu li era tudo antigo, dona Beatriz. Eu sou a coisa mais querida, dona Beatriz. Olha aqui, ó. Agora, esse é de hoje, dona Beatriz, para ver como a senhora se engana e julga as pessoas sem conhecê-las. Dona Beatriz, eu sou queridinho, sou legal. Ele não deixa... Deixa eu ler o que ela escreveu hoje. Eu sou a Beatriz da Zona Norte. E se eu tinha alguma dúvida que o doutor Ayrton era de esquerda, hoje eu tenho certeza. Quem defende sindicatos são os de esquerda e somente eles. Doutor Gustavo está coberto de razão. Duvido você ler. Você não lê nunca. Pena, eu amo ver vocês, toda a bancada. Você em particular, desde sempre, bem antes do Clóvis Duarte. Saudades eternas, adoro você, também para sempre, meu coração. Beatriz, eu nunca pego isso aqui, por isso que eu não merecia esse teu xingamento. Mas eu li, tá, meu amor? Obrigado por tu gostar de mim. E para te ver com o que é que tu tá lidando. Eu vou dizer uma coisa, tô impressionado. Tô impressionado. Dona Magda, me lembro de uma máxima que aqui pronunciei. Uma máxima? Uma máxima então, que aqui pronunciei. Por gentileza. Mesmo que todos estejam discordando de ti, mesmo que todos estejam discordando de ti, devemos manter a nossa convicção. Mesmo que estejam concordando de ti, discordando, devemos fazer a mesma. Até porque temos exercitado isso na nossa bancada diariamente. Tu serás um inútil. Sem nenhuma dificuldade. Só que o único equívoco, não no que ela pensa, mas no que ela diz, foi afirmar que estou defendendo os sindicatos. E eu discuti foi a legitimidade de quem tem que alterar o status quo que tu não concorda. A minha discordância com o Vitorino é que ele acha que o cidadão deve chegar lá e abrir mão por ética, por moral. E a minha é que existe legislador e só o legislador pode alterar a lei. Por favor, não coloque palavras da minha boca. Então, retiro palavras da tua boca. Retire. Porque eu só coloco palavras da minha própria boca. Não faça isso. Eu prefiro então ser mais sintético. Não importa de que lado está a lei, eu vou estar sempre ao lado da justiça. Azagalote! Boa noite, Magda. O programa é muito bom. Gostaria de saber a opinião bancada sobre a história do presidente Jair Bolsonaro colocar Temer como embaixador. Oi? Na minha opinião, isso é muito ruim para nós, pois ele tem que responder às acusações. Grande abraço, sou o Fábio Rocha, moro na Zona Norte, sou fã do Vitorino e suas ideias. Campeão de bilheteria, Gustavo Vitorino. Tá, mas para um pouquinho, mas ele confirmou que o Michel Temer... Eu acho que não, mas claro eu não discutir com ele. Eu ia te dizer, Fábio, que não existe isso. Tem que ter muito cuidado com as especulações, com as coisas que as pessoas, para parecerem bem informadas, escrevem ou dizem, ou ficam supondo que se vai, não. Deixa o cara falar. Muita chutometria. Tem muita chutometria e tem gente que tem que ganhar tempo e espaço na mídia. Não dá. Dona Magda, eu queria fazer uma homenagem a um telespectador especial, nosso querido Marco Antônio, da 104 FM, que nos vê todas as noites. É verdade. Né? Marco Antônio nos vê. Pereira?
Não, ele é narrador, esse é comunicador. Eu não sei. É o apresentador da manhã que grita e beija o Tem fã-clube, ele tem um fã-clube. Por isso que é eu sei, lugar, claro, ele me pediu o Facebook, não sei, porque ele ficou muito magoado comigo. Ele é um grandão, né? Isso. Esses dias ele me esperou aí na saída. Magoado, ele tá magoado porque ele queria engordar mais, não conseguiu mais, ele não entra mais na porta. Né? Ele imitou o Vitorino, ele é apaixonado pelo Vitorino, por isso que ele engordou. Toma só água mineral sem gás. E o outro assunto, um abraço, Marco Antônio. E o outro assunto é aniversário hoje de, se vivo estivesse, de José Saramago. Olha, que grande Saramago estaria de aniversário hoje. Eu sempre gosto de falar nessas personalidades, porque ele muito deu para a língua portuguesa. O único Nobel de literatura da língua portuguesa até hoje foi o senhor Saramago. Eu já citei aqui 2 ou 3 vezes da nobreza dele, de quando recebe o prêmio, recebe o troféu, recebe o cheque, evidentemente, e tal, as coroas suecas. Ele diz o seguinte: quem deveria estar aqui recebendo era o grande escritor brasileiro, me deu um branco agora, lá da Bahia. Jorge Amado, me deu um branco. Jorge Amado, maravilhoso Jorge Amado. Ele falou quem é um homem que tem esta estrutura moral, esta coisa maravilhosa de oferecer o prêmio que ele ganhou a alguém que era seu amigo, mas também um concorrente. Então, altruísmo. Isso é um homem maravilhoso. Uma generosidade acima da média. Isso prova que a cegueira que ele coloca não servia. Ele é casado com a dona Pilar. Era uma espanhola, braba, linda e de pelos nas ventas, de brava, né? Como uma mulher argentina também que é muito brava, né? Como o Exupéry era casado com a Argentina, né? Que todos os dias ele tinha que se ajoelhar. Aliás, ele recebeu esse Saramago. Que bom ter lido seus livros. É bom, ele recebeu esse dom de Deus pela bondade. Deus disse para ele: você para sempre será magro. Ai, Dona Magda. Eu me esforço para fazer alguma Dona coisa. Magda, ele é demagogo. Eu preciso fazer uma homenagem aqui. Hoje a seleção brasileira entrou em campo às 18 horas e na sua escalação tinham 3 jogadores que eu quero nominá-los: o Arthur, o Wallace e o Douglas Costa. Citei o nome para que não se... Aqui estamos discutindo política partidária, mas não quero fazer política esportiva, senão também vou arranjar mais uma meia dúzia de inimigos aí. Na verdade, um jogador de gestão, Paulo Odoni, outro da gestão Fábio Koff, outro jogador da gestão Romildo Bolzan, a mostrar que isso é uma política do clube, é uma suprema realização, um estado aqui no canto do Brasil ter a sua seleção titular hoje, 3 jogadores oriundos da sua base, meninos que chegaram aqui, dona Magda. Muitos ficavam morando na que se chama de caverna, né? Sim. Na concentração ali, abandonam seus pais, são do interior de Mato Grosso, interior de estados outros, vêm longínquos aqui e ficam vivendo aqui. E vê-los, os 3 simultaneamente titulares de uma seleção brasileira, é resultado de uma política de trabalho. Então, tá de parabéns à história do Grêmio e todos os seus dirigentes. Aliás, o Grêmio nos últimos tempos tem dado um banho nisso, né? Aproveitamento da garotada. O Grêmio todo ano está vendendo um craque. Todo ano vende um jogador. Aqui, ó, mal vendeu o Arthur, já tá vindo aí o Micho. Como é o nome daquele rapazinho? Matheus Henrique. E o outro, o magrinho? Jean-Pierre. O Jean-Pierre. Quer dizer, mal foi o Arthur, já tá vindo 2 meninos aí que já estão chamando a atenção, coisa e tal. Nesse ponto, o Grêmio tá bem na frente do Internacional. Aproveitamento da garotada. E isso paga o clube, né? Sim, mas e aí? E o jogo, cadê as taças? Mas a senhora quer mais taças que o Grêmio juntou nos últimos 2 anos? Não quero dos 2 anos, é passado, eu quero presente. Não, senhor. O Grêmio esse ano foi campeão gaúcho, campeão da Recopa. No ano passado foi campeão da Libertadores da América. Não, passado no outro ano foi campeão da Copa do Brasil. Passado é passado. Tá, mas tem outros times que gostam de títulos também. Ah, bom. Olha aqui, Gustavo Vitorino, até o novo ministro do Bolsonaro vai se casar e nada disso. Contra quem? Com quem? Futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai casar na próxima quinta-feira em Brasília. Tio Franjinha vai casar? Tio Franjinha. Não há muitos detalhes sobre a noiva. Se chama Denise. O relacionamento é discreto. Sendo mulher, Parou!
Já deu lucro. Dona Magda. Vocês não me deixam ler as mas a gente tem que comemorar as notícias boas. Eu torço para que vocês falem, mas me deixem falar disso. Mas é que pelo fato de ser mulher já tá bom. Tá bom, né? O relacionamento é discreto. Que língua de trapo. E Onyx raramente posta fotos ou vídeos com ela nas redes sociais. Uma exceção está num vídeo que foi publicado no Twitter do deputado quando comemorava a vitória de Bolsonaro. A cerimônia será às 19 horas. Tá de que dia? Não vai nos convidar? Quinta-feira, dia 22. É o que eu tô estranhando, né? Às 19 horas, no Clube do Congresso. O presidente eleito Jair Bolsonaro deve participar. Tá explicado, então, porque todo mundo tá reclamando que não consegue falar com ele. Diz que é mais fácil falar com o presidente Bolsonaro. Porque ele está se preparando. Claro, tá explicado, viu? Agora a gente entende. O tio Nini vai partir pra dentro. Quem é o tio Nini? O tio Nini vai partir pra dentro. Quem é Nini? Não, é o primeiro casamento dele, né, Gustavo Vitorino? Não, é o primeiro casamento dele, ó. Não, é o primeiro, mas vai retomar. O que importa é ser o último, não é ser o primeiro nem o segundo. O que importa é ser o último. O verdadeiro amor é um novo amor. É verdade, mas falou a voz da experiência. Agora essa tua franjinha tá safada. Eu tô copiando ele aqui. Tá bom, então. O Marne hoje me dá com pega rapaz de novo. Porque tu gostas muito de falar do candidato Aécio Neves e hoje ele andou muito referido nas mídias. Primeiro, aquela delação de que ele teria recebido, através de um primo, 4 milhões dentro de... O primo que foi preso, ok? Exatamente. Caixas de sabão. É caixas de sabão, Que barbaridade. E também a Era Raquel dinheiro limpo. Lava jato com sabão, fica limpo. Não, essa foi muito dinheiro boa. Limpo. E a Raquel Dodge também pediu mais 60 dias para poder concluir a investigação a respeito de Aécio Neves. Vem cá, quando é que vão botar esse cara em cana, hein? Não sei. Pô, tá passando o tempo já, né? A Lúcia perdeu a chance dela, né, de nos ajudar. Aquilo ali até hoje eu não entendo, porque afinal de contas ela colaborou com a manutenção dele às soltas e o Lula não. Quer dizer, houve aí uma injustiça, sinceramente. Eu acho assim, eu não sou contra a prisão do Lula, mas eu sou contra uma coisa não invalida a outra, mas é que todo aquilo mundo... que nós falamos aqui já várias vezes. Isso aí é ruim. A justiça seletiva. Isso aí é ruim. Você escolhe quem vai julgar. O fulano é culpado, bota ele na cadeia. Mas tá cheio de culpados esperando na fila. O pior de tudo é o Rio de Janeiro. Os deputados estão na cadeia e não foram caçados ainda. Não, exatamente. Estão custando não sei quantos milhões. Gente, tem deputado condenado que vai para a Câmara. Isso. E as secretarias montadas... O que vocês querem? Isso de não prenderem ou de menos? Tu visse que todo mundo continua nas secretarias trabalhando sem... Sim, mas é que... A pessoa... Não, mas é que em tese são para dar suporte, né? É tudo muito... Mas é que tese, meu amor. Nós temos senador dormindo preso e no Senado durante o dia. Sabe? Quer dizer, não dá. Olha aqui, ó, hoje o Jair Bolsonaro deu outras declarações dizendo que aqueles médicos do programa Mais Médicos que quiserem pedir asilo ao Brasil, ele dará, enfim. E agora o governo federal diz que vai fazer uma seleção para vagas no programa Mais Médicos ainda durante este mês de novembro. Isso é uma informação dada nessa própria sexta-feira. Em função também do aviso de Cuba de levar os seus mais médicos, enfim, e a seleção de médicos brasileiros para ocuparem as vagas que serão deixadas pelos profissionais cubanos do programa Mais Médicos vai acontecer em novembro. Aí nós vamos ver se eles vão querer entrar mesmo. Dona Maria, sabe que eu fui porque a gente que não torna essa discussão uma coisa política está preocupada com as pessoas mesmo, né? Então, a primeira coisa a se cumprimentar é que o Ministério da Saúde tenha imediatamente tomado uma providência, que é a nossa preocupação, porque os cubanos ainda não saíram, portanto a população ainda estão assistidas. Mas hoje hoje a embaixada cubana informou definitivamente que até o fim do ano saem todos. Então a decisão é definitiva. O número certo é 8.332 pessoas, tá? E aí eu vi como é que nós trouxemos 8.332 cubanos para cá, e aí que foi o que ela disse. A notícia é boa, que imediatamente vamos enfrentar. A notícia preocupante é porque só precisamos de 8.332 cubanos, porque as vagas, primeiros elas são oferecidas para médicos brasileiros ou estrangeiros formados aqui. Se formar aqui, a médica é deles.
Não quiseram. Aí depois essas vagas são oferecidas para os médicos brasileiros formados no exterior e eles não precisam nem fazer o revalida. Sim. Depois é oferecido para os médicos estrangeiros também sem revalida. Aí quando não tem, ninguém quis mesmo, então que se trouxe essa vaga para os cubanos. Então a gente vai ter que acompanhar mesmo, que achar os substitutos para esses, especificamente num período tão rápido, é uma coisa que nos preocupa, mas muito feliz que o Ministério da Saúde imediatamente, o edital já está saindo agora, essa semana nós já vamos saber até os dizeres, Sim. Eles devem flexionar mais ainda, quem sabe oferecer uma vantagem financeira para motivar as pessoas a ir para esses lugares distintos. O número de pessoas que vão ficar sem atendimento é muito grande. Mas em aldeias indígenas, por exemplo, só em aldeias indígenas são 300 aldeias indígenas que esses médicos se submetiam a trabalhar. Então, vejam, e Nordeste e Norte vão ser os estados, as regiões do país onde vão sentir Roberta, mais. eu vou te dizer uma coisa, que esses médicos cubanos estão atendendo aqui na Restinga, estão atendendo na Vila Conceição, não precisa ir tão longe. Muita gente que vai ficar sem atendimento por isso, porque eles atendiam aqui. Mas nas regiões pior ainda, muito distantes do nosso país, que os médicos às vezes não aceitam, porque eu fui atrás de perguntar, afinal de contas, por que não se aceita essas vagas? E muitos comentam o seguinte, olha, a gente ali não tem condições de crescer. Então eles avaliam, inclusive, de aumentar os valores para ver se daqui um pouco... Torna motivacional, né? Vamos falar de futebol e bem atualizado, Chicão Tofani? Terminou há pouco no estádio Emirates, em Londres, estádio do Arsenal, o amistoso Brasil-Uruguai. Tu estavas lá, até vamos dizer para os telespectadores, ele estava na Rádio Grenal, por isso que ele chegou só agora. Com o Henrique Pereira que estava narrando e o Paulo Nunes fazendo os drops de repórter virtual. Mas aconteceu o seguinte, o Brasil e o Uruguai foi um jogo praticamente parelho, o Uruguai teve até algumas chances mais de gol, achei o Alisson o grande nome da partida, mas o Brasil foi beneficiado por um pênalti que, ao meu ver, não existiu, do jogador Laxtel no jogador Richarlison brasileiro. O Brasil ganhou de 1-0, o Neymar bateu o pênalti, fez um gol, o Brasil não convenceu, mas Chicão, eu vou te interromper, vou te dizer por quê. Porque a gente não está conseguindo ouvir direito o que tu está falando. Então eu vou deixar a Lu falar ainda sobre mais médicos e eu vou te pedir que tu comece tudo de novo. O programa ao vivo é assim, gente. Para ajustar o microfone, vamos lá. Isso aí. Então, voltando ao programa, estão retomando aquelas teses, aquelas possibilidades de como resolver ou de como buscar uma solução definitiva para isso. Uma das possibilidades seria, no mesmo formato do Judiciário e do Ministério Público, ter médicos de carreira. Então, eles iniciariam, logo que passassem no concurso, nessas regiões mais difíceis, onde os médicos mais antigos não conseguem chegar. Qual é o problema disso? É remuneração. Como é que nós vamos tirar dinheiro para remunerá-los? Outra possibilidade também seria para aqueles médicos militares, depois que se formarem, ficarem 2 anos trabalhando nessas regiões mais longínquas. E a terceira possibilidade que também se aventa é aqueles médicos que se formam em universidades federais e também que tiveram benefícios, bolsas, enfim, que também ficassem de 1 a 2 anos nessas regiões. Claro que eles estão enfrentando muita resistência, porque não é qualquer um que quer... E tu não pode obrigar, né? Não. Não pode obrigar. Quer ter Vamos deixar passar muito tempo. Pois não. Vamos falar sobre o futebol. Desculpa eu ter... Não, tranquilo. Tá bom o áudio agora? Tá ouvindo? Tá legal. Então tá. Ao vivo, televisão tem essas emoções legal. Olha, mas terminou há pouco em Londres, no estádio Emirates, que é a arena do Arsenal, que por sinal é o time da rainha na Inglaterra, o amistoso Brasil-Uruguai. Primeiro tempo, o Brasil teve domínio territorial, mas as principais chances foram para o Uruguai. Prova que o Alisson, ao meu ver, foi o melhor jogador em campo, goleiro brasileiro. No segundo tempo, beneficiado por um juiz que favoreceu o Brasil num pênalti que não existiu, um pênalti do lateral esquerdo Cáceres, em cima do jogador brasileiro Richarlison, que joga no Everton em Liverpool também na Inglaterra. O Brasil, com o Neymar, fez 1-0, mas o Brasil não correspondeu
a expectativa, não jogou todo aquele futebol, mas ganhou. O Brasil vai assim, ó. Ele vai que nem aquele cara que vai pelo resultado, mas ele não tem consistência. Ele ganhou da Argentina com um gol de Miranda, Magda, aos 48 minutos, num gol que também não existiu. Gol espírita. Um gol que foi impedido do jogador brasileiro. A seleção argentina era a seleção B, e hoje, contra o Uruguai, num gol de pênalti também não existiu. Mas assim ganhou. É isso aí que foi hoje a tarde do futebol brasileiro. Como é que foi os meninos? E os gremistas, Chicão? Os meninos o Arthur foi muito bem. Nós estávamos ligados ali no jogo da Holanda, em Roterdã, contra a França. Tá, mas os meninos nossos que estavam participando. Os meninos do Grêmio estavam na seleção. Os meninos do Grêmio. O Wallace não jogou, não foi legal. E o Arthur jogou bem. Mas o jogar bem do Arthur é aquele toque com muita preciosismo, muita técnica, num jogo de muita pegada. Brasil-Uruguai foi de muita pegada. Prova que o Cavani e o Neymar, que jogam no mesmo time, o PSG, o Cavani fez uma falta, o Neymar chutou o Neymar, foi agressivo com ele, mostrou que a rivalidade, quando é Brasil-Uruguai, não fica fora do campo. Mas aqui dando um drops do programa. E o terceiro, que é o Douglas Costa? Foi substituído pelo Alain no final do primeiro tempo, não fez uma boa partida. Por lesão. Mas hoje o meu programa vai um grande amigo meu, que está sempre ligado aqui, o Felipe Bier Correia, irmão do Dado, que eu trabalhei para o Dado durante 14 anos. Eu perguntei para o Felipe Bier, é um cara sensacional. Ele me disse o seguinte: Chicão, sabe o que eu estou fazendo agora? Minha profissão é o seguinte: casei com uma mulher rica e não trabalho mais, só fico na academia e viajo. Ele casou com uma mulher que tem a única casa na rua Santo Antônio. A rua Santo Antônio é só de prédios. Casa com piscina. E agora ele vai se reunir com a família da mulher, a família Tyson, que é uma das famílias mais tradicionais na Alemanha, o Marni sabe, famílias de pessoas que trabalham com aço, em Miami. E mandou mandou um abraço para a Roberta, que disse que a Roberta, além de ser bonita, todo mundo sabe, por dentro é uma grande figura humana, grande inteligência, um comentário de qualidade. Então a nossa bancada é bancada feita só de gente de qualidade. Ao começar por mim, né? Que amor. Gente modesta também, né, Chico? O Vitorino é modesto e o símbolo do Vitorino é o Zé Colmeia, então eu tô vivo. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Vereador Mauro Pinheiro, da Rede, que, aliás, o vereador Mauro Pinheiro é um excelente vereador, faz um trabalho maravilhoso, tentou se eleger deputado estadual, mas ainda não foi a hora dele. Ele é líder do Executivo na Câmara Municipal de Porto Alegre. Governo, né? Anunciou o requerimento do prefeito Nelson Marquesan Júnior, que retira o regime de urgência do projeto de lei prevendo uma nova planta genérica de valores imobiliários, conhecidamente também para o IPTU. Ela tem a ver com o IPTU, a partir de 2020. Com isso, o texto tramita normalmente e deve ser examinado por todas as comissões pertinentes. Ou seja, não vai ser aprovado no grito. É que o vereador Mauro Pinheiro, como líder do governo, ele está observando a votação e a tendência. Se ele sente que vai ser derrotado, evidentemente que ele pede para retirar de pauta ou retirar a urgência, enfim. Esse vereador Mauro Pinheiro, eu tenho uma admiração grande por ele. Eu também, gosto muito dele. Ele foi vereador do PT e uma vez participou do meu programa na Rádio Pampa, eu fiquei impressionado com ele. Ele é gente muito boa. Não tem a ver com essa ideologia. Não. Um cara bem articulado, um cara com uma preocupação social, é uma pena não ter se elegido. Eu também achei uma pena. É uma pena não ter se elegido. Mas eu acho que... Mas fiquei muito bem impressionado com esse vereador Mauro Pinheiro. Ele saiu do PT e hoje está na rede. Está na rede, e foi pela rede que ele se candidatou. Se candidatou, mas certamente essa atitude tem um componente de estratégia política. Não que o prefeito tenha desistido de rever a planta de IPTU, mas certamente ele vai voltar à carga no momento mais oportuno. Ô, Vitorino, você me alertou para uma antiga frase, um antigo aforisma que diz o seguinte: a ideologia como a fé é querer ignorar tudo que é verdade. Então, isso é a frase do Nietzsche, não é minha. Mas mas eu não posso falar no Nietzsche. O Marni Barcelos é o aparelho. Tu não vem esculhambar o negócio aqui agora, tá? Olha aqui, ó, o Marni Barcelos é o aparelho usado pelo Nietzsche para se comunicar. É a reencarnação do Nietzsche. Eu sabia que tinha uma Mas gostaria de ser. Então vamos. Tutankhamon Nietzsche. E a grande verdade é que as pessoas ficam antolhadas. Elas não veem a verdade. Determinadas pessoas, molhadas. Às vezes, elas querem que você tenha a mesma ideologia, que você concorde. Você tem o direito de não concordar.
Ora, eu tenho a minha verdade, cada um tem a sua verdade, seja somente a sua verdade. Então as pessoas são assim. Ora, agora porque o cidadão é budista, eu não gosto do cidadão porque ele é budista? Claro. Agora eu vou te contar uma coisa. Se ele é tu sabe por que parou, Gustavo Vitorino? Tu sabe por que o Nietzsche que saiu do Frederico Nietzsche, o Fred que saiu fora logo? Tu imagina se ele encontra com esse ser que é o Vitorino dizendo essas barbaridades que ele diz. Ah, não, para aí, eu e o Tio Nini, a gente ia se dar bem. Ai, eu e o Tio Nini, eu tenho nojo dessas coisas que tu diz. Eu e o Tio Nini, a gente... Até porque quando ele vem com aquele pensamento doidão... Tem aspas. Vem cá, bicho, o que você tomou aí? O que Dá tirou hoje? Dá um pouquinho. Você olha pra ele e fala, oh, my friend Nini. My friend Nini, tu viu só? Isso eu te amo, Nini. Dona Maga, tenho notícia boa. Então, graças a... Pode ser até ruim, mas para interromper essa galinhagem... Não, mas é boa, Isso, a galinha não voa. Eu dividi com todos vocês uma alegria que a minha família viveu. Nós fizemos um irmão que fez um transplante de medula e com muito sucesso foi a minha irmã. Nós, todos os irmãos, fizemos e deu compatível com minha irmã. E a gente, sempre que a gente se aproxima do momento de dificuldade, a gente passa a participar da dificuldade dos outros, né? Então eu trago aqui um caso de uma menina com leucemia, conseguir agora no exterior para fazer o transplante, acharam um doador compatível, então está se comemorando. Essa menina ficou famosa, o caso dela em Barretos, São Paulo, embora ela seja de Cuiabá, Mato Grosso, desde os 4 anos, ela já está com 7 anos e o caso dela é aquele que é acompanhado pela imprensa, todo mundo ajuda porque a família tem que ficar em Cuiabá, então ajuda a vender pizza, ajuda aquelas quermesses fazem de ajuda e a mãe morando em Barretos, então, sem poder trabalhar, cuidando dessa menina. Então, finalmente, diz que se chegou o presente de Natal. Agora, do exterior, não se comunica o nome do doador, porque em proteção a legislação não permite, Mas, então, ela em dezembro deverá fazer esse transplante e essa menina, então, que está desde os 4 anos num hospital, poderá, então, voltar a viver. Uma notícia que eu acho que é extraordinária e que a ciência nos abriu essa oportunidade. Eu queria comentar um pouquinho e mostrar para vocês este livro que chama Empreendedorismo Feminino, tá? Isso que eu mostro. Claro, acho que é melhor. Eu acho melhor eu mostrar que fica mais à vontade. PUC, e é um projeto fantástico que mostra histórias reais de mulheres reais que no seu dia a dia superaram todos os seus desafios, buscando força para manter os seus sonhos e os seus projetos. Então, são mulheres, casos de mulheres que deixaram de fazer o papel de coadjuvante e passaram a ser protagonistas de suas histórias. A sessão de autógrafos acontecerá amanhã, às 17h30, no Memorial do Rio Grande do Sul. E tem 2 grandes amigas que escreveram suas histórias aí. A Carla Mussoi, da Experimento, diretora da Experimento, a qual eu admiro muito, e a Eliana Herzog, que é membro da divisão jurídica da Federação comigo. Aqui é a Milene Vargas e tantas Milene outras Vargas também. Conhece, então, né? são várias histórias. E eu queria mostrar o livro, não deixei tu mostrar, porque eu queria me exibir com as minhas unhas novas. A Milene foi comentarista do meu programa. As minhas unhas novas feitas pela Janaína. A Milene foi comentarista do meu programa um bom tempo e é muito interessante o trabalho dela, viu? Ela tem um foco, uma visão no mundo feminino, mas sem mimimi. A Milene sempre pregou no meu programa a coisa da mulher com iniciativa, com atitude. Sim. E aí eu lembrei, eu digo, mulher com iniciativa e com atitude é essa juíza Gabriela Hart. Não é aquelas que ficam peladas, fazendo xixi no meio da rua, fazendo protesto em frente ao museu. Que isso? Que grosseria. Presta atenção. Empoderamento feminino é isso, é estudar, é vencer na vida, é crescer. Falando de fazer xixi no meio da rua é empobrecimento feminino. Empobrecimento feminino. Boa noite. Infelizmente, o Vitorino mais uma vez tem razão. Hoje em dia... Hoje em dia, nem sou eu que estou falando. Poucos de nossos jovens querem ser empreendedores. Estudam, fazem faculdade, mas na hora H optam por um concurso público, que traz menos riscos de fracasso. É o que diz o nosso Manuel Azevedo. E a Denise de Bagé diz assim: o Brasil necessita de gestores bem intencionados. A bancada está comentando, como sempre de forma brilhante, sobre a... Não liguem para o WhatsApp, por favor. Por favor, o senhor é bem bonito, moço, mas
Não vai dar. Não vou poder falar com o senhor agora. Se ligar mais tarde... Se ligar mais tarde, acontece, né, dona Magda? Depois das 9, eu não garanto. Eu garanto que eu atendo. Bancário está comentando, como se a gente falar brilhante sobre a gestão no Brasil e, além de gestores técnicos, o país necessita de pessoas bem intencionadas para a governança. Porque o que tem se vivenciado nesses últimos tempos é que a maioria dos governantes, e aqui pode-se inclusive estender a outros setores, mesmo a iniciativa privada, tem como objetivo locupletar-se. E no caso de cargos políticos, visam a reeleição de forma precípua. Isso é que precisa mudar. Necessitamos de gestores que priorizem a coletividade e o patriotismo. Talvez seja muito utópica hoje, mas isso é o que se deseja, né, Magno Barcelos? É verdade. Eu estava pensando em transplante, né? Agora a gente fica emocionado com isso. Agora eu lembrei, se o Vitorino tivesse que fazer um transplante, o que seria transplantado no Vitorino, hein? Eu quero dizer com o senhor. Eu sou doador de órgãos, eu vou reafirmar aqui, eu tenho na minha carteira, tenho todos. Mas alguma coisa funciona bem, hein? Não, tá tudo não cai nessa. Não cai no canto da dele. Só te dizer, tá? O gato de armazém. Olha aqui. Como é que é? Gato de armazém. Miau. Né? Estão perdendo tempo. Vai desenvolver o raciocínio ou vai parar aqui? Esse é um conselho que eu dou a todas as pessoas. Sejam doadores de sangue, doadores de plaqueta. Vocês vão ver que com o tempo você vai se sentir mais satisfeito de quem está recebendo seu sangue. Não tenho a menor dúvida. A sensação de dever cumprido. Doe seus órgãos. Doe seus órgãos. Quem vai decidir a compatibilidade são os exames médicos, enfim. Mas seja um doador, você não faz ideia. Uma pessoa pode salvar de 7 a 8 vidas. Muito bem. Então, seja doador. Dona Magda, eu peço vênia novamente. Só viu que eu tenho pedido vênia só pela madrugada. A vênia toda é sua. Eu peço vênia pode ser ocupada, vênia. Porque aí trago assuntos mais picantes. Opa! Embora tenha me excitado na primeira parte do programa. Eu não esperava. Mas foi uma excitação que ninguém compreendeu. Eu não esperava assuntos. Porque os números me excitam. Menos picantes. Porque tu começou assim, 5 minutos do primeiro tempo, tu já estava excitado. O pessoal lá da doação de sangue também toda hora me pede a vênia aqui pra... A vênia? Que engraçadinho, ai que medo. Dona Magda, na verdade, a BBC, ela abriu uma discussão num canal aberto se existe o vício do sexo. Opa! Que perguntasse para o Michael Douglas, ele te poderia ter perguntado ao Michael Douglas. E é um tema que inicialmente ele é tratado de uma maneira folclórica, como nós fazemos aqui, e daqui a pouco foi se aprofundando e começaram a aparecer casos profundos de uma mulher que descobriu que seu marido era viciado em sexo há mais de 20 anos, e só que ele se exacerbava fora de casa. Em casa nada. Em casa ele não se mostrava viciado em sexo. Mas aí começaram a vir psicólogos e a participar da matéria, e ela hoje é reconhecida efetivamente como uma doença e que precisa ser tratada sim, e que há tratamento e que devemos discutir a matéria. Como tudo na vida, filosoficamente, tudo que é de mais ou de menos tem o seu equívoco, né? E o vício em sexo, então, ele é reconhecido e deve ser tratado, porque, lógico, ele fora de um padrão normal, de um grau de razoabilidade, onde no mundo se precisa trabalhar, estudar, ter uma relação afetiva com terceiros, né? Uma relação normal, o que seria para o senhor uma relação normal? Não, olha aqui, ó. Não, presta atenção. Aqui tudo é sacana, todo mundo é sacana. Mas eu acho que o assunto... Não, fala assim. Nós estamos falando de uma doença, que é uma coisa... Séria. Então, assim, o que é? Sexo uma vez por semana é o suficiente? Que é isso, dona Marta? Tô perguntando. Mas aí eu ia ficar desempregado. Não, mas uma boa bimbada, ela... Não fala assim. A respeito com as nossas Desculpa, eu trago um assunto da maior seriedade. Não, sexo, uma, duas ou três, é assim que a gente... Não, mas o sexo é um ato que envolve vários componentes. Ai, tu tá muito encharalhado com esse teu jeito de explicar. Eu tô tentando explicar que o negócio começa no não sei... O negócio começa no não sei o que, vai... Tá, vamos lá, o senhor que trouxe o assunto, que eu acho que é sério, não é brincadeira. A senhora me fez uma pergunta estatística? Estatística. Não, foi eu que perguntei. O Mário que perguntou. Eu acho que o Mário não lembra mais. A questão não é estatística. Eu tive mais de um relacionamento ao longo da minha vida, posso dar um depoimento plúrimo. Embora não tenha sido tantos assim. Embora não tenha sido tantos assim, porque sou muito comedido nas minhas manifestações. Muito comedido, é verdade. Mas, então, o casal tem que buscar a sua harmonia. A sua harmonia. Ele tem que descobrir. Lógico que alguns gostam mais, outros gostam menos. O desacerto está
quando não se acha harmonia neste meio. Então, eu acho que, sinceramente, que não há uma estatística, e respondendo do fundo do coração, acho que não há um número, há um casal que acerta o seu ponto, acerta a sua forma, e aí o sexo, que nunca é o essencial, e sim o complemento de toda uma relação, ele enche uma vida. Muito bem. O Mário, nesse ponto, pode opinar, ele quer alguém que de 2 em 2 anos não... Tá bom, eu quero mandar um beijo grande de todos nós para a senhora Hilda, mas isso eu já fiz ontem. Já falei disso dela. Tô falando que esse negócio de bebê no programa... não dá certo. Mas ela mandou hoje. Ela disse, minha avó Hilda Frezes de Venâncio Soares está comemorando seus 94 anos. Querida bancada, mandem um abração para ela. Ela tá fazendo 95. A Cris de Montenegro. Ela está fazendo 95, porque ela fez essa semana já os 94. Pois é, não, aí ela pediu o bolo dos 95 anos, eu acho que é 95. Dos 95 anos, igual aos dos 94 anos. Está aqui, ela mandou, a Cris mandou as fotos da avó. Só que a Cris, não sei se ela vai assistir o Rabicho, porque só agora que eu consegui mandar os beijos para a avó dela. Fala, Mário. As pessoas gostam de ver o Rabicho. Vamos aos aniversariantes. Adoro o Rabicho. Primeiro aniversariante, João Neves da Fontoura, um dos mais importantes políticos e advogados do Rio Grande do Sul, a nível Brasil. O Marechal Henrique Teixeira Lott foi candidato à presidência do Brasil, perdeu. Era um marechal, uma pessoa reconhecida em todo o país, mas... naquela época, os militares não tinham esse aplombe, essa coisa. Né? Ele não era um carismático. Embora o presidente Dutra também não fosse carismático. Mas quem votou no Dutra estava votando, em realidade, no Getúlio. Porque o Dutra era o ministro da guerra do Getúlio. E o Dutra nem sabia falar, impressionante. Eu assisti um discurso, ele gravou, ele foi recebido pelo presidente Truman em Washington, Nova York, não me lembro. Tenho as cenas, né? E ele abanando bandeirinhas brasileiras e tal, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E ele foi dar um discurso, naquela época se gravava direto no filme. O filme era ótico, né? Era ótico, então aquela gravação com aquele som horroroso daquela época, o som de lata. E um discurso péssimo, né? E então não era problema de carisma, era que as pessoas votaram nele, como na Dilma. Votaram no Lula e não na Dilma. Bom, depois do Henrique Teixeira Lott, José Leogói, ator brasileiro aqui do Rio Grande do Sul, que ficou muitos anos no Rio de Janeiro, na Globo, fez mais de 100 filmes e em todos os filmes, as chanchadas brasileiras, ele era o algoz, era mau caráter, né? Com aquele bigode, aquele vozeiro. Sim, gaúcho aqui do interior. Gaúcho do interior, José Leogói. José Saramago, eu já falei nele. Amazonino Mendes, político brasileiro, né? Governador da motosserra. Isso, foi diversas vezes governador. O Ricardo Blatt, né? Ator e diretor brasileiro, completando hoje 68 anos. E a Jane Duboc também completando hoje 68 anos. A grande cantora brasileira, uma das vozes mais bonitas desse país. O William Bonner, completando hoje 55 anos de idade. Casou novamente nos últimos dias, o pessoal casa e descasa com muita facilidade. A Diana Krall, cantora canadense, casada com o grande cantor Elvis Costello, embora tenha gente aqui nessa mesa que diga que o Elvis Costello não canta nada, e eu, sinceramente, acho que o Elvis Costello canta e canta muito, pois hoje ele é o cantor preferido do Burt Bacharach. Bom, o Burt Bacharach tá até surdinho já, de tão velho. Para com isso. Mas que é isso, Costello não canta um ovo, toca muito menos. Ele tem boas ligações. Mas tá bom. Então tá bom. Impressionante. Ele é o dono da verdade. Bom cantor para a senhora, bom, deixa pra lá. Depois de falar da Diana Krall... Costela boa. Ninguém conhece. Costela boa é assada na brasa, aquela... O André Gonçalves, o ator brasileiro, completando 43 anos. E a Carla Pérez, essa senhora gostava, cantora e dançarina brasileira, completando hoje 41 anos de idade. Aquela moça que descia na garrafa? Eu não sei se ela... Era a dancinha da garrafinha, da boquinha, né? Da garrafa, ela. Da boquinha. Ela era da boquinha da garrafa. Da boquinha da garrafa. Não, mas eu gostava muito de ver a moça fazer isso. Ela tinha um... Deixa eu ler aqui, ó. Tem uma telespectadora que quer saber onde é que eu fiz as mechas do meu cabelo, que elas que estão muito bonitas. Tudo que eu faço lá no Bordeaux, ali perto do Colégio... Farroupilha, muito obrigada. Que ela que é a Chique, que mora lá naquela zona. Eu sou do morro. É porque eu vou no Bordeaux também, adoro. E aí eu pinto meu cabelo sempre com a Terezinha. E agora, semana passada, ela fez umas mechas para dar um pouco mais de graça no meu cabelo. E quem mais aqui manda... Teve alguém aqui que hoje teve coragem
Disse, tive coragem. Tu és muito gata, Magda. Mas eu não sei quem tu é. Tu não me escreveu. Não adianta. Nem mandou foto, nada. Mas é mais um dos que vai ligar depois do programa. Não, esse não vai ligar. Tô esperando o outro, aquele bonitão. Tem um filho grande já, eu mas vi que a foto, eu vi que a foto, a senhora, os olhos se iluminaram. Ah, ficou assim, ó. O bonitão, a foto era do neto dele. Eu nunca vi. Pode ser. Com licença, eu nunca vi na minha vida um casamento tão rápido de acabar. Como o casamento da dona Magda. E que a gente fazia tanta questão, né, Márcia? Mas acabou de forma consensual, né? Não teve litígio. Não, e já estão se oferecendo, né? Já estão se oferecendo, assim, impressionante. O que é muito oferecido, dizia minha avó. Está podre ou está ardido, minha filha. Cuidado. Agora, o Vitorino já passou. Eu trabalho com uma perspectiva... se é para passar a palavra para a doutora Não, fala. Depois ela fala. Depois ela fala. Não, mas eu trabalho com a perspectiva da volta, Marne, porque às vezes um casal que começa muito arrebatador, ele se magoa muito fácil. É muita loucura. Exatamente, é muita pegada. Eles não podiam ficar sem olhar química. Na mesma proporção, as pessoas se magoam muito fácil. E depois vem a maturidade. Quando o amor, quando sai a paixão, vem verdade, o amor, aí a duração, a relação o Vitorino, quando ele nessa fase que eu estou esperando que o casal entre. Hoje, sabe o que acontecia? O Vitorino, quando ia pegar a Magda, é um casal moderno, cada um na sua casa. Lógico. A Magda ficava esperando na sala, ele não conseguia resistir até sair, agora é aqui. Era ali. Contra a parede, 9 semanas e meses de amor, fissura total. Isso. Kate Barish. Escuda, onde é que tu viu o Vitorino assim? Mas ele me disse que ele sentia essa pegada louca. É louca a pegada. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho. Não mostra nada, tu vai pagar mico. Mostra nada. Vocês o tamanho da conta. A dona Roberta vai falar. Respeito com a dona Roberta. Ela não gosta dessas brincadeiras. A doutora Roberta não gosta. Vamos respeitar. De assunto e comentar sobre um país muito interessante e que está realmente sendo visto, os olhos do mundo inteiro estão atentos à Estônia. A Estônia é um país que ficou independente há pouco tempo da Rússia. E é um país pequeno, próximo, obviamente, da Rússia, e ele é completamente, todo ele, colocado, como é que chama? Tem um termo, mas tudo está dentro do sistema de computação. Então, por exemplo, todos os cidadãos da Estônia têm um cartão... Estão informatizados, doutora? Estão informatizados, obrigada. É uma república báltica. E o que acontece? A gente tem um cartão, onde ali tem carteira de motorista, de identidade, registros dos mais variados. Por exemplo, a pessoa vai ao médico, os seus exames estão nesse cartão. O título de eleitor, eles acharam estranhíssimo que nós, por exemplo, no Brasil, vamos a uma urna. Eles simplesmente colocam esse cartão no computador, que tem uma espécie de chip que eles acoplam, e ali eles votam. Então, é algo muito atual. Eles sofreram um ataque cibernético da Rússia no ano passado, ficaram muito preocupados com essa situação, porque eles ficaram horas totalmente fora do ar, e isso impactou toda a economia, e eles perceberam assim, e todas as relações humanas, né, desse país. E aí, então, eles fizeram um acordo com Luxemburgo, aonde todos esses dados estão em Luxemburgo também, assim como está na Estônia. Então, se acontece algum ataque cibernético, eles dizem que, por enquanto, tem só Luxemburgo. Mais tarde, eles pretendem espalhar pelo mundo vários locais onde é uma maneira de se proteger desses ataques. Lembrando é muito interessante. A Estônia e Luxemburgo junto é do tamanho de Pelotas. Mais ou menos. E outra a Estônia é maior. O embaixador deles vai estar aqui. E, assim, trazendo essas experiências ricas de fora, eu queria dividir com vocês a forma com que procedem o Enem na Coreia do Sul. Eu achei uma experiência riquíssima. Lá, tudo para no dia do Enem. São 8 horas de prova, mas o comércio fecha, o banco fecha, aviões não decolam. Mas aqui também, porque no domingo. Aqui no domingo fecha tudo. Mas tudo para não ter barulho. E os jovens param na rua incentivando a gurizada que vai fazer prova. Toda a parte militar vai acompanhando para que os estudantes não cheguem atrasados nas provas, porque lá eles decidem a vida. Mas o meu objetivo de trazer essa informação é por quê? Porque qualquer um de nós, hoje, estando, por exemplo, no Brasil, a gente tem condições de pedir para a Estônia, por exemplo, a gente ter um tipo de cartão que nos coloca como cidadãos da Estônia. Ou seja, a gente consegue fazer negociações dentro da União Europeia.
Possivelmente isso vai ser levado para outros países muito rápido e esses comércios internacionais vão mudar, porque a gente pode estar no Brasil e ter uma empresa em outro país sem os custos operacionais. Lá, eles abrem uma empresa em questão de minutos e eles fecham também em questão de minutos. Então é outro mundo. A Estônia era a briga de casal, né? Mais ou menos isso. O marido queria o nome da filha de Esther e a mãe de Antônia. Não, achei que você ia fazer uma... Não é. Eu peço desculpa, doutora Roberta. Eu peço vênia para tronca embora, Gustavo. Ele tem um pouco de razão. Um pouco, ainda bem que eu Sabe por que ele tem razão? Pois não. O assunto, quando é drops, que interessa as pessoas, Que isso? é interessante. Agora, a Estônia é um país tão insignificante, do lado da Lituânia, perto da Ucrânia, que não interessa nem os russos. Não, interessa, sabe por quê? Estão tomando conta da Ucrânia. Eu vou te explicar uma coisa. Portugal, há 2 anos atrás, estava com um alto índice de desemprego. Eles investiram pesado em startups, em tecnologia, e hoje eles não têm mais desemprego nesse país. E eles estão se dando conta que desenvolver tecnologias como pequenos países, como a Estônia, é a grande sacada dos demais países do mundo. Então, é por isso que ele está sendo um país estudado realmente, e países grandes e poderosos como os Estados Unidos ficam aquém deles. É incrível. Agora, claro, vai ter um problema grande os países que forem como a Estônia, porque vai ser difícil, por exemplo, as pessoas não declararem. Eles fazem o imposto de renda deles em 3 minutos. A declaração de imposto de renda deles é 3 minutos, porque como está tudo online, eles têm tudo, toda a vida deles está online, toda a vida desse cidadão. Então a pessoa, por exemplo, vai no médico, o médico dá a receita do que ele tem que fazer e dos medicamentos, o pessoal chega na farmácia, apresenta o cartão e compra os medicamentos. Luciane, é fantástico. eu queria falar sobre isso. Não sobre isso. Eu tenho notícia nova. Eu ia trazer só uma notícia quanto a uma possibilidade do Bolsonaro usar um plano B para a questão da flexibilização das armas. O que ele vai fazer? Sem mexer com o Congresso, ele vai usar uma estratégia de revogar e alterar a legislação dos militares. Então, por aí ele consegue flexibilizar, liberando tanto posse quanto o porte, para que não precise mexer com o Congresso. Então, isso aí é um plano B. Vamos ter que ver. Vamos ter que estudar bem isso, vamos ter que explicar bem. Exatamente, para ver se tem que ser muito porque as armas são reguladas, pelos militares, exatamente. Não, Magda, o que eu trago aqui é uma notícia que nós discutimos bastante essa semana, é a população carcerária no Brasil, que são 726 mil presos, né? E até tivemos uma discussão acalorada aqui essa semana sobre soltar os presos ou não soltar os presos. E aí que eu fui ver o porquê que a matéria está em voga, porque foi destinado agora 20 milhões para tornar o processo penal pelo processo eletrônico, que nós já estamos com a Justiça do Trabalho no eletrônico, já estamos com os juizados especiais no eletrônico. Estão anunciando também as varas de família. As varas de família a partir de agora. De agora, dezembro, alguma coisa assim. E a notícia que trago aqui, não sei se os colegas já saberam, é exatamente isso, que o processo penal, a execução penal passará para o eletrônico também. Então, essa é a expectativa de redução de número, é porque o processo que antes demorava muito, essa revisão criminal que se fazia, onde é que está o processo, será feito por aí. Então, foram destinados 20 milhões também para a compra de tornozeleiras, porque tem pessoas que estão soltas ou estão ocupando presídios exatamente porque não se tem mais tornozeleiras não se tinha tornozeleiras. Então, esse processo deve dinamizar um pouquinho e selecionar com mais cuidado, os 40%, a soltura desse pessoal que se imagina que vai para lá. Olha aqui, ó, aquela senhora, eu acho que ligou, porque eu tô vendo que tem 2 chamadas aqui perdidas. Ela diz assim: boa noite, dona Magda. Não sei por que a senhora deve ser, é gremista, que a senhora evita muita coisa contra o teu time. Se fossem torcedores do Inter que tivessem pichado o ginásio contra o Grêmio, seria um assunto. Como colorado, fico triste, sim. Não tanto o Inter como tanto o Grêmio. Isso é nítido. Contra o Inter, batem contra o Grêmio e passam a mão por cima. Não será excesso de gremista no programa? Bom, agora é só que faltava. Ter excesso de gremista no programa, não. Mas também não. Eu sou colorado. Desculpe qualquer coisa, boa noite. É a Índia de Gravataí. Dona Índia de Gravataí.
Eu até sou gremista, assim, mas não sei se eu faço essa diferença. Nunca se desabonou o Internacional até pode ser aqui que eu nessa faça, mas eu nunca sei, se eu não desabonou. tenho. Se isso acontece. A doutora Luciana é Não, colorada? tem 2 representantes. A doutora Luciana é colorada. Não, tem mais, não se esqueça. Aí que história é essa que o Grêmio. Que história é essa que o Grêmio pichou um ginásio onde aconteceu uma festa do Inter, pichações racistas? Não sei, dona Índia. A senhora me desculpa, mas eu não faço nada porque sou gremista, nem não sou gremista. Não soube disso. Eu também não sei, mas de qualquer maneira o que eu sei é que a construção da nova ponte do Guaíba recebeu mais 60 milhões de reais, 60,5 milhões. A confirmação veio no Diário Oficial desta semana. Essa promessa de transferência desses recursos tinha sido feita na quarta-feira pelo ministro Carlos Marum, que está sempre aqui com a gente, né? Secretaria de Governo. São recursos necessários para o andamento das obras neste ano de 2019. Sem verbo não ia acontecer nada, né? Nós estamos com 74, não chega a 80% de conclusão da ponte. Para os próximos meses, o DENIT pretende liberar o trânsito em parte desta travessia. Hoje passou 3 ou 4 vigas dessas gigantescas. Tiveram que trancar o trânsito. Esses veículos que carregam cargas super pesadas precisam de dias especiais, porque tem que fechar o trânsito. E tem que ter também... fecha o trânsito. Sobre a queda do viaduto, desculpe interromper. De São Paulo? São Paulo. Hoje eu estava vendo o secretário de Obras do município de São Paulo falando que tem viadutos de 1940, da década de 40, Eles que tem que ser recuperados. 75 viadutos. Hoje vocês viram, eu passei... A notícia que a senhora deu, dona Maria, se eu não prestei atenção, a senhora me corrija, é que eles estavam prometendo para até o fim do ano um lado, pelo menos. Exatamente. Isso não temos confirmação. Não, isso não está. Então não está feito e o outro lado tem problemas ainda, tem famílias que... Aliás, sobre aquela região ali, o Grêmio acho que vai pagar do próprio bolso um acesso, o Grêmio vai criar eu espero que sim. Isso. O presidente Romildo Bolsonaro. O presidente Romildo Bolsonaro vai tirar dinheiro do bolso. O que eu gostei disso é que, assim, essa transferência desse recurso, na verdade, ele é um recurso que existia para as tais obras que nunca apareceram, as obras, recursos para uma obra que não aconteceu. Então, pela primeira vez, eu acho que estão conseguindo transferir para obras que estão paradas aqui. A nossa ponte do Guaíba entrou nisso. A gente está no imobiliário urbano, gente, no meio desse feriadão, que estão reclamando da Freeway, falta de serviços, falta de estrutura, a Freeway... Olha, parabéns, governo brasileiro, vocês conseguiram destruir a melhor rodovia federal do país. Parabéns. Falando disso, a EGR está entre os que serão extintos, né? Não sei. Não sei. Na verdade, ela nunca esteve. Nesse governo que vai entrar, não sei, mas ela foi criação agora há pouco ela foi a criação. Estamos chegando ao final de mais uma semana de companhia, da companhia de vocês aqui no Atualidades Pampa. Desejo a todos um excelente final de semana. Quem está fazendo feriadão, cuidado, hein? Falamos agora sobre Freeway, mau estado da Freeway. Final de semana vai ter muita gente que vai retornar, principalmente do litoral. Tenham todos um bom final de semana e lembre-se, você tem compromisso comigo. Esteja vivo segunda-feira para a gente poder se encontrar de novo, tá? Beijinho, tchau.